O Mercedes Classe A chegou em 2019 à sua quarta geração e apesar da primeira e da segunda gerações serem carros aborrecidos e até talvez perigosos de conduzir, esta terceira geração lançada em 2012 foi um autêntico sucesso de vendas aqui em Portugal. E hoje, no Guia dos Usados, vamos conhecer este carro ao pormenor e saber porque é que é tão procurado pelos portugueses. A primeira geração do Classe A foi lançada em 1992 e, se bem nos recordarmos, esse carro em nada se assemelhava com este modelo lançado em 2012. Era no fundo um Smart em esteroides. Era um carro com uma distância entre eixos relativamente curta e uma altura considerável em relação ao solo, o que o tornava extremamente instável, sobretudo a altas velocidades, tendo reprovado por várias vezes no mítico teste do Alce. Aliás, o primeiro Classe A foi o primeiro carro barato da história onde o ESP vinha de série, algo que só se tornou obrigatório em todos os carros a partir de 2014. Os anos foram passando e o Classe A foi crescendo, não só em tamanhos, mas também em vendas. Este foi o primeiro carro de uma marca premium a integrar a lista dos 10 carros mais vendidos em Portugal. Mas analisamos aqui à lupa então este carro e comecemos por falar do exterior. Como referido, a terceira geração do Classe A foi lançada em 2012 e em 2015 sofreu aqui um ligeiro facelift para o tornar mais atual. Essas alterações são visíveis sobretudo em 5 pontos deste carro: a grelha frontal, o grupo de ópticas, tanto dianteiro como traseiro, e também os para-choques, tanto frontal como ali na parte de trás. Mas no geral, este Classe A manteve-se praticamente igual ao longo dos quase 6 anos em que foi produzido. Mas no interior, será que mudou alguma coisa? Aqui no interior, entre 2012 e 2018, os anos de produção desta terceira geração do Classe A, pouco ou nada mudou e este, não há dúvida, que continua a ser um autêntico Mercedes no que toca à qualidade de materiais e conforto. Quanto à qualidade dos materiais, praticamente todos os sítios onde tocamos, desde aqui do volante, à parte superior do tablier, a esta parte aqui superior das portas, ou até mesmo na consola central, é tudo ferrado a pele ou materiais sintéticos de alta qualidade. Não obstante, se tocarmos aqui nestas zonas mais inferiores do habitáculo, encontramos alguns plásticos rijos, mas nada que seja incomodativo. Estes bancos são extremamente confortáveis. Não só oferecem aqui um ótimo suporte para as costas, um ótimo suporte na lateral, mas oferecem também um ótimo suporte nesta zona inferior, o que os torna extremamente práticos e confortáveis nas viagens de longa duração. Ainda aqui, quanto ao espaço interior, e falando aqui da parte da frente, se optar aqui pela versão com caixa automática, ganhamos aqui na consola central mais alguns espaços de arrumação. Caso contrário, a alavanca de velocidade estaria aqui no meio, acabando aqui por roubar algum espaço de arrumação. Quanto ao espaço existente aqui nos bancos traseiros, embora seja muito aceitável para 2 adultos de estatura média, não é impressionante. Há também que recordar que este carro não é uma limusine, ou seja, é um carro compacto, é um carro de segmento C. E tendo em conta essa perspectiva, aqui atrás, 2 adultos de estatura média têm sensivelmente 10 a 15 cm de distância entre os joelhos e os bancos da frente. O espaço para a cabeça também não é impressionante, porque este carro tem aqui um centro de gravidade bastante baixo, mas ainda assim é muito aceitável. Lá atrás, na bagageira, existem 340 litros de capacidade, o que está longe dos 380 litros oferecidos pelo Volkswagen Golf ou dos 420 litros oferecidos pelo líder do segmento C, o Honda Civic. Mas e quanto à condução? Será que este A180, apesar de ter um motor emprestado pela Renault, comporta-se como um verdadeiro Mercedes na estrada? Vamos lá descobrir. A versão que estamos aqui hoje a ensaiar é a versão A180. E daí eu ter lançado a questão há bocadinho, se este é um carro com motor Renault, será que se comporta como Mercedes? E a verdade é que este é um verdadeiro Mercedes em toda a sua essência da palavra. Porquê? Porque é extremamente confortável e é provavelmente, dentro do segmento C, um dos carros mais confortáveis que podemos comprar, nomeadamente a nível de suspensão. Este carro está equipado com suspensão tipo MacPherson à frente e multilink na traseira. E o que é que significa? Significa que temos um carro que praticamente flutua sobre a estrada,
mas que assim que chegamos a uma estrada mais sinuosa, o comportamento dinâmico é também assinalável. E apesar desta brincadeira de dizer que o Classe A tem um motor Renault, convenhamos que isto não é totalmente verdade. E porquê? Porque apenas o bloco 1.5 é emprestado pela Renault. Não só neste A180, mas também no A160, que tem um motor de 90 cavalos. Neste caso, o A180 tem um motor com 109 cavalos. Já as versões A200 ou A220 estão equipadas com o bloco de 2.2 litros, já propriedade da Mercedes. Esta versão, em particular do A180, está equipada com uma caixa automática. E esta caixa automática é a 7G Tronic, que exatamente como vimos no nosso ensaio do Classe E, mas nesse caso era uma caixa automática de 9 velocidades, neste caso é uma caixa, para mim, das melhores do mercado. Se recorrermos aqui às patilhas atrás do volante, é possível trocar de marcha de forma praticamente instantânea. E mesmo de modo totalmente automático, basta apenas carregarmos no acelerador que as passagens de segunda para terceira, para quarta, para quinta, são feitas de uma forma praticamente imperceptível e extremamente suave. Quanto aos consumos, esse é para mim um dos pontos mais fortes deste A180 e é por isso que eu defendo que este é sem dúvida o bloco que melhor se ajusta a este carro. Durante os praticamente 130 km que já tivemos aqui a oportunidade de ensaiar este Classe A, o computador de bordo marca 5,3 litros aos 100, o que é muito aceitável tendo em conta todas as dimensões e todas as características deste carro em particular. E os 109 cavalos que provêm deste 1.5 são mais do que suficientes para fazer este carro andar e até andar relativamente bem. Estamos a falar aqui de uma aceleração de 0 aos 100 cumprida em sensivelmente 11 segundos. Mas claro que nem tudo é perfeito. E há aqui dois fatores que eu não gostei assim tanto neste Classe A. Em primeiro lugar, a insonorização. Como este é um Mercedes, eu estava à espera que este carro fosse melhor isolado, tanto a nível de ruído aerodinâmico, mas sobretudo a nível de isolamento do motor, porque este motor a diesel não há dúvida que é um bocadinho barulhento, sobretudo a rotações mais baixas. E outro dos fatores que não gostei assim tanto neste Classe A foi aqui o sistema de infoentretenimento, que aliás já tinha sido uma crítica minha no Classe E. Neste caso, comparando o sistema de infoentretenimento tanto da Audi como da BMW da anterior geração, não há dúvida que o do Mercedes é o menos sofisticado e o mais complexo de usar. Apesar de todos os comandos deste sistema de infoentretenimento serem analógicos e serem aqui botões situados na consola central, o próprio interface do ecrã não é de todo o mais intuitivo e o mais fácil de operar. Tarefas como, por exemplo, ligar o telemóvel ou atender uma chamada ou marcar um contacto para podermos telefonar tornam-se talvez um bocadinho mais complexos do que aquilo que gostaríamos. Nota ainda que de série este carro não está equipado nem com Apple CarPlay nem com Android Auto e tampouco com GPS, o que nos dias de hoje acaba por ser também aqui um grande inconveniente. Este Classe A está equipado com PEC Urban e com PEC Urban estão incluídos sensores de marcha atrás traseiros e câmara também traseira. Mas se optar por uma versão que esteja também equipada com sensores dianteiros, está incluído neste carro um sistema de parqueamento automático que é para mim um dos mais desenvolvidos no mercado e é muito útil, sobretudo para estacionar em locais mais apertados. Quanto aos preços, no stand virtual, este Classe A tem valores bastante dispares. Para as versões de 2012, ou seja, as primeiras versões desta terceira geração, do modelo A180, os preços situam-se em torno dos 14 mil euros. Para as últimas versões deste modelo, lançadas em 2018, os preços rondam os 30 mil euros. É certo que este Classe A já começa aqui a fazer notar o peso da idade em alguns aspectos. É importante não esquecer que este modelo já tem praticamente 8 anos desde que foi lançado. Mas se tivermos em consideração que modelos semelhantes a este ensaiado por nós, com 50 mil km, custam aproximadamente 20 mil euros no stand virtual, não nos podemos esquecer que este é um Mercedes. Com tudo o que isso significa, ou seja, ter um carro com um ótimo conforto, com uma qualidade de construção muito sólida e com um belo prazer de condução. E é por isso, para mim, que este carro é um verdadeiro sucesso em Portugal e será sempre uma ótima opção
estiver à procura de um carro segmento C no mercado de usados. E chegou a hora de conhecer a nossa avaliação global a este Mercedes Classe A na variante A180. Quanto ao design exterior, o Classe A, apesar de ter sofrido um facelift em 2015, continua muito idêntico à versão lançada em 2013 e o peso da idade começa a fazer-se sentir, sobretudo quando comparado com a nova quarta geração que foi lançada no ano passado. Ainda assim, este continua um carro bastante bem parecido. Atribuímos por isso um 7. Quanto aos materiais interiores, o Classe A é claramente uma referência nos modelos de segmento C e abundam os plásticos suaves e pormenores forrados em pele. 8. Quanto à habitabilidade, o espaço para a bagageira é muito aceitável, mas nos bancos traseiros, 2 adultos podem não ter a mais confortável das viagens. E entrar neste Classe A pelas portas traseiras pode também ser um desafio para os adultos de estatura maior, graças à curvatura da carroceria. Assim sendo, 6. No capítulo da performance, este 1.5 de 109 cavalos de potência tem força mais do que suficiente para permitir a este carro ter um ótimo equilíbrio entre velocidade e consumos. E sobretudo, quando associamos este motor à caixa automática de 7 velocidades, podemos explorar ao máximo a eficiência deste bloco. Posto isto, atribuímos um sólido 7. Quanto aos consumos, e desde que tenhamos uma condução mais cuidada, é muito fácil registar valores abaixo dos 5 litros aos 100. Ainda assim, e numa condução mais relaxada e sem grandes cuidados e poupanças, os valores rondarão sempre os 5,5 litros, o que acaba por ser muito aceitável para um carro com caixa automática. 7. Quanto à fiabilidade, este bloco 1.5 emprestado pela Renault equipa praticamente metade do parque automóvel nacional atualmente em circulação. E se tivermos em consideração que a Mercedes tem um histórico invejável neste capítulo, só podemos mesmo atribuir um 9 no que toca à fiabilidade. Assim sendo, a nossa avaliação global a este Mercedes Classe A 180 é um 7, mas quase a chegar aos 8.